Então, gente, o vídeo de hoje é muito revelador e é muito importante que vocês acompanhem até o final para vocês entenderem o que vai acontecer nesse vídeo, tá certo? Eu vou falar sobre a questão do arroz e sobre o que está acontecendo no Paraná. O Paraná está começando a ter um problema lá também. Quer dizer, o Rio Grande do Sul está vivendo esse drama e a esquerda, o movimento de esquerda está se manifestando no Paraná e está dando trabalho ali. Então nós vamos falar sobre isso, tá certo? Mas esse é o vídeo 274. Vocês não podem deixar de assistir o 273 e o 272, que isso aqui é uma sequência de um raciocínio que nós estamos trazendo para vocês para poder entender a tragédia do Rio Grande do Sul, tá certo? E se ela tem alguma correlação com aquele fórum que aconteceu em Londres, na segunda quinzena de abril, que chama, sei lá o que, das ideias, entendeu? Então, é muito importante que a gente acompanhe esse raciocínio, vocês assistindo o vídeo 273 e o 272, que é o mesmo tema envolvendo o Rio Grande do Sul, tá certo? E por que o arroz, a questão do arroz também pode estar relacionado ao fórum em Londres? Então vamos chegar lá, tá certo? Antes disso, eu quero dizer para vocês um parâmetrozinho, um preâmbulo. Olha, a esquerda, o projeto de esquerda começou a se fazer no Brasil a partir de 1988, 85, com as diretas já e tal. Aí faz a Constituinte, e essa Constituinte foi muito mexida, E aí nós tivemos a eleição indireta, Primeira eleição direta, e aí a sociedade elegeu o presidente Fernando Collor, que não durou muito tempo, E, como diz assim, se fosse o PT, fala assim, deram um golpe no Fernando Collor. E quem deu o golpe, A gente entende também que foi a esquerda. Tirou o Fernando Collor, assumiu o vice, o Itamar Franco, um mineiro, que por sinal ganhou meu respeito, porque fez um governo austero, conseguiu estabilizar a economia e deu margem para o Fernando Henrique chegar ao poder. O Fernando Henrique governou durante 8 anos, e depois chegou às urnas eletrônicas e ganhou o Lula, isso em 2022. Dali para cá, parece que a democracia foi prejudicada, Por quê? Porque o Lula ganhou uma. O Lula não tinha ganhado eleição nenhuma, tinha perdido 3, tá certo? Aí ele ganhou uma, ganhou 2, ganhou 3 com a Dilma, ganhou 4 com a Dilma. Bem, o que é uma democracia? Democracia é onde você tem eleições, tá certo? E nas eleições você consegue fazer o quê? Alternância de poder. Por que é importante a alternância de poder? Porque você não pode ficar com um grupo de ideológico, um grupo político e tal, muito tempo no poder. Por quê? Porque aos poucos eles vão capilarizando toda a estrutura do Estado e fica impossível depois tirá-los de lá. E o poder vicia, O poder traz vícios, o poder traz maus hábitos, E acaba consumindo um pouco o projeto desse grupo político que acaba se desgastando. Por isso que a alternância de poder é importante. Só que em 4 eleições nós não tivemos alternância de poder, Aí são atribuídas a essas questões aí que a gente fala, das caixinhas mágicas. Mas aí o que acontece? Nesses 4 mandatos, o que acontece? Esse grupo político, que era o PT, foi, como diz assim, aparelhando as Supremas Cortes, porque eles é que indicam. Então, o Lula no primeiro governo indicou alguns, depois no segundo ele indicou outros, aí no terceiro a Dilma indicou alguns, no quarto a Dilma indicou outros, ou seja, o Supremo passou a ser composto majoritariamente
por integrantes, né, juristas, que na verdade é isso que você viu, né? O advogado do Lula, o advogado do PT, o advogado do MST. Então, a cúpula do judiciário, né, da Suprema Corte, foi, vamos dizer assim, aparelhada por esse grupo político. E os os anteriores que tinham sobrado, só ficou o Gilmar Mendes, que era da época do Fernando Henrique. O resto tudo veio com o PT, até chegar, né, o golpe, eles dizem que é golpe, né, da Dilma, que entrou o Temer e entrou ali o Alexandre de Moraes, que é da cota do pessoal do PMDB, né, que era do governo Fernando Henrique. Então, naquele grupo do Fernando Henrique entrou o primeiro, Gilmar Mendes, que foi o último, né, do governo Fernando Henrique, ainda está aí, e agora, né, depois entrou com o Temer o Alexandre de Moraes. E aí você tem majoritariamente esse mesmo grupo de esquerda. Com o acidente da eleição do Bolsonaro, né, depois daquele tumulto do governo Dilma com o pessoal da Lava Jato, que era grupo do PSDB, junto com o PMDB, né, porque esse negócio de você caça o presidente e assume o vice. Mas o vice é o cara que deu sustentação para o presidente, é o mesmo grupo. Então é complicado, né, esse tipo de impeachment. Mas aí você tinha ali dois grupos, né? E aí você tem esse Supremo majoritariamente de esquerda, né? Aí entrou dois ministros na época do governo Bolsonaro, e ali esses dois ministros não representam, né, maioria em votação nenhuma. Pode dar uma canseirinha, mas majoritariamente é ainda uma Suprema Corte com ideológico de esquerda. E aí você vê aqueles discursos, né? Perdeu o Mané, eleição não se perde, eleição não se ganha, se toma, nós derrotamos o bolsonarismo, né? Aí o Alexandre de Moraes fala assim, temos que derrotar essa extrema-direita. E aí você tem um Supremo partidário. Mas acontece que a população parece que se cansou um pouco desse tipo de governo, né, de gestão, e quer mudar. E nesse negócio de querer mudar, está batendo de frente com essa turma aí que não quer que mude, entendeu? E agora tem eleições municipais e parece que todo mundo quer mudar, a maioria quer mudar. E aí, esse grupo que assumiu o poder em 85, junto depois com o Fernando Henrique, agora juntou com o pessoal do PT, então juntou com Lula, aquela turma toda, né? Quer dizer, eles estão se incorporando para poder resistir, né, a esse sopro de liberdade, sair dessa estrutura de poder que está aí há mais de 30 anos. Porque democracia é eleições. E eleições você tem o quê? A oportunidade de fazer alteração, né? Se você está insatisfeito, você vota e muda o governo. Fala, não, vamos tentar outro. E aí esse outro vai lá, coloca os ministros na Suprema Corte. Não deu certo? Vamos tentar outro. Aí coloca outro. Esse ministro tá lá, esse governo ficou lá, colocou mais alguns ministros no STF. Você vai ter um STF, né, heterogêneo. Por quê? Porque essa é a alternância do poder. Tem que ter esse equilíbrio também na Suprema Corte. Então, se você tem uma eleição que é suspeita desde que começou esse processo das caixinhas, né, você acaba fragilizando a democracia, porque você inviabiliza a alternância de poder. Tá entendendo? Por isso que nasceu a Lava Jato, porque não dava para derrubar com as caixinhas. E aí criou essa crise toda, entendeu? Aí a direita hoje quer, né, esse pessoal que quer menos Estado, porque o Estado realmente começou a prejudicar muito, de certa forma, o conceito de sociedade. As instituições foram muito contaminadas, né? Os ministros falaram aí, esse próprio ministro Supremo, na época da Lava Jato, né, que virou uma cleptocracia, que é uma corrupção sistêmica, e aí você vê aquela coisa toda. Ou seja, o poder vicia,
O poder traz maus hábitos, então é possível e é preciso essa alternância de poder. Só que a turma está lá e não quer largar o osso, porque sabe que está difícil. Então, o que aconteceu? De lá para cá, a esquerda, que antes fazia um trabalho de base nas comunidades, né, conseguia mobilizar uma multidão e falar assim, olha, é o povo que está fazendo, né, as mudanças, é o povo no poder. Aí depois que a esquerda chegou no poder, ela abriu mão dos trabalhos de base, né, parou de trabalhar as comunidades e tentou fazer o governo. E perdeu as ruas por causa disso. Só que começou a se perder também, porque quer ficar eternamente no poder. E o poder vicia, né? O poder desgasta, fica ultrapassado. E aí o que acontece? A direita começou a ocupar as ruas, começou a se organizar. E aí o Estado, que hoje é a esquerda, quer resistir a esse avanço das bases populares. Entendeu? Então, sobre a questão do Rio Grande do Sul, o que eu aconselho vocês? Que dê valor ao parlamento. Seja a Câmara de Vereadores, seja a Assembleia Legislativa e seja a Câmara dos Deputados. Aqui tem um prefeito, o senhor João del Rei, eu acho que ele está no 4º ou 5º mandato. E aí, às vezes, numa conversa informal, a gente se conhece, né? Ele falou assim, João, se eu precisar dar para fazer maioria na Câmara, eu dou. Agora, o que ele quer, o que ele falou que ia dar, eu não vou entrar nos detalhes. Então, eu seria capaz até de dizer que para o Lula ter maioria no Congresso, ele daria até um rim. Entendeu? Daria até meio pulmão. Porque sem Assembleia, sem a maioria no Legislativo, não se governa. Por quê? Porque o poder legislativo é o poder supremo. É onde está a representatividade do povo. É a essência da democracia. Então, vocês que estão no Rio Grande do Sul, procure a Câmara de Vereadores, montem uma comissão, trabalhem essa coisa de base. Olha, nós queremos que um vereador assuma a fiscalização, né, do processo aqui, para a gente ver se isso aqui foi uma coisa natural ou se foi uma coisa que teve a mão do homem. Mesma coisa a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Né? Crie uma comissão e coloque a sociedade civil junto, profissionais, e faça uma varredura para descobrir se isso aí foi natural ou se foi realmente, né, uma ação do homem. E na Câmara dos Deputados também, porque nós temos deputados federais do Rio Grande do Sul, tem uma bancada gaúcha lá, que pode levantar isso, entendeu? Crie uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados, também uma no Senado, criam duas, para fazer essa varredura, para saber se isso foi uma ação da natureza ou se teve dedo da mão humana ali para fazer essa tragédia lá. Então é preciso tirar essas dúvidas, tá certo? E aí a sociedade tem que se organizar e olhar não para a prefeitura, não vai fazer manifestação na frente da prefeitura. Primeiro, procure as assembleias, as câmaras de vereadores e o Congresso. Procure os parlamentares. Um poder de um parlamentar é incalculável. Numa democracia, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal é a representação verdadeira da democracia, do Estado, é a representação popular. Então, eles com mandato, isso tem que ser valorizado. E o povo tem que começar a valorizar isso. Se vocês quiserem defender as instituições, se vocês quiserem preservar as instituições, porque o que a gente está vendo de lá para cá é a tentativa de enfraquecer o parlamento, de caçar a liberdade de expressão do deputado, por exemplo, tirar dele, ele não pode falar isso, caçando o deputado por causa disso, entendeu? E eu fiquei triste com o episódio que aconteceu agora na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque tinham 2 deputados mineiros lá, quase saindo na porrada. Um era o Cleitinho e o outro era o Janone. Janone, né? O Cleitinho não, desculpa, Cleitinho. Um é o
como é que chama? O Nicolas, né? Com o Janone, os dois quase saíram na porrada. Foi tumulto danado, entendeu? E olha, e eu votei no Nicolas. Eu sou eleitor de você, Nicolas, se você estiver vendo isso, entendeu? Então, você é um rapaz jovem, a gente sabe que você precisa de experiência, né? Então, se eu puder te dar um conselho, não entra nessa vibe, não, entendeu? Essa coisa de provocar o outro, adjetivar o outro, essa coisa de rachadinha, tá? Isso aí é uma pauta, sabe? Não para agora, isso é uma pauta para o futuro. Ainda a gente tem um Estado paquidérmico, isso aí é coisa que a esquerda criou há muito tempo, porque ela quer um Estado grande. A primeira vez que o PT ganhou uma eleição aqui em São João del Rei, o presidente da Câmara foi do PT. A Câmara de Vereadores era pequenininha aqui, não tinha, os deputados, os vereadores não tinham assessor, não tinha chefe de gabinete, entendeu? Verbo de gabinete, essas coisas todas não. Aí depois que o PT chegou, pronto, aí a Câmara de Vereadores inchou. Foi preciso mudar, pegar o prédio do Judiciário, né, o fórum, e fazer dele uma Câmara de Vereadores. Aí encheu de assessores lá. Então vai inchando, entendeu? E aí, pô, fica aquela coisa, né? Lá na Assembleia, na Câmara de Deputados, é cheio de assessor. Muitos, às vezes, são aspone, né? Aquele assessor de porra nenhuma. Ou aquele que está lá só para receber o dinheiro e passar um pouquinho para o deputado. Então, isso é um vício antigo. Por quê? Porque é esse Estado paquidérmico. Isso aí a gente vai discutir lá na frente, não é agora. Então, você ficar comprando uma briga, querer caçar o Janone por causa disso, porque se fosse para caçar, meu amigo, não ficava 90% aí, talvez, né, dos deputados, dos parlamentares, dançariam nesse negócio aí. Então, não entra nessa vibe, tá certo? E a gente precisa o quê? Do Congresso forte, do vereador forte. O foco não é a rachadinha do Janone. O foco são as mortes no Rio Grande do Sul. São as pessoas que perderam suas casas, perderam seus bens, perderam seus empregos, entendeu? Perderam a sua dignidade. E não são poucos, não. Centenas ou milhares. E isso aí foi da natureza ou foi ação do homem? E como lidar com isso? É isso que vocês parlamentares têm que pensar agora. Não é discutir rachadinha. Discutir essa questão do arroz é importante, né? Nós vamos chegar nele. Então, já tem 18 minutos aqui, e aí eu falei que eu ia falar muito, né? Mas é importante, porque se a gente não tiver essa consciência, entendeu? Que nós precisamos ter uma sociedade organizada, nós vamos dançar, entendeu? Porque, olha, nós vamos perder o Rio Grande do Sul. E se bobear, vamos perder também o Pará, vamos perder outros estados. Entendeu? Porque o mundo está de olho. O Brasil é uma potência, o Brasil é um continente, é maior do que a Europa. É rico em todos os detalhes, cheio de riqueza. E tem uma guerra lá fora. Entendeu? E pode sim. O Brasil está sendo desejado. Aquela vinda do Macron com o Lula para andar lá no Pará, olhar aqueles matão lá, sabe? O Lula tá, para mim, eu tinha uma sensação que o Lula estava ali como corretor de imóveis, sabe? Falando assim, olha aqui a fazenda que eu estou te vendendo, que você comprou. Olha, isso tudo aqui é seu. Para cá, para lá. Sabe? Eu tive essa sensação. O que um presidente da França vai fazer lá no montão do Pará? Do nada. Entendeu? E a gente tem relatos que eles estão expulsando os colonos do Pará. Eles estão descolonizando os paraenses lá, que estão lá há muito tempo. Então, nós que estamos na sociedade democrática e que somos a favor da civilização e das instituições, a gente tem que prezar por essa coisa do parlamento. Ali que está o poder. Entendeu? E tudo que a esquerda morre de medo é se a direita falar, não, vamos fortalecer o parlamento.
porque ali é a casa do povo, é o poder maior. Tudo deriva dali. O Supremo nasceu dali, porque é dali que, entendeu? Que germina o Supremo. É do Executivo e do Legislativo que sai o Supremo. Nenhum ministro de Suprema Corte, Tribunal de Contas, estão ali se não for através da Câmara do Congresso. Então, todo o poder que está no Estado nasce da mão do congressista. Todo o orçamento que é gasto no Estado do Brasil nasce das ações dos congressistas. Todas as leis que são colocadas para gerir, né, a relação social, econômica, política, criminal, familiar, nasce ali no parlamento. Então, tudo que vive, que a parte econômica, social, tudo é definido ali, as leis, a Constituição, tudo vem do parlamento. O poder está no parlamento. O Lula não tem poder nenhum. Por isso que eu digo, se precisar, ele doa um rim. Eu acredito que ele doaria um rim para ter maioria no Congresso. Então vamos ao que interessa. E aí, eu vou começar com uma vereadora do Rio Grande do Sul, tá certo? E é onde nós temos que focar nessas lideranças. Vamos começar com essa vereadora. A gente está vendo que esse governo é um governo perdulário, gastador e parasita. E eu vou dizer isso com todas as letras. Eles falam uma coisa e o discurso não se concretiza, a ação não vem. E a gente conversa com os prefeitos dos municípios e os prefeitos são deixados na míngua. E parece uma coisa muito proposital para quebrar o nosso estado do Rio Grande do Sul. Agora eu vou falar bem ideologicamente. Eu jamais faria isso se eu fosse presidente da República, contra municípios ou um estado. Mas eu consigo entender a maldade que existe por trás de não ajudar o Rio Grande do Sul, porque lá pelas tantas, racionalmente pensando, não tem lógica eles não terem mandado o recurso. A única lógica possível, Arthur, é quebrar o estado do Rio Grande do Sul propositalmente para fazer com que se seja submisso ao governo governo federal. Ficar dependente deles. Entendeu? Dependente, assim como outros estados são infelizmente dependentes do governo federal, né? E aí ficam de pires na mão, obedecendo, subjugados a uma política assistencialista daquele tipo que eu te citei antes, que é manter as pessoas pobres e dependentes do Estado, porque assim elas votam em quem vai dar o pão e não ensinar a pescar ou estimular que se pesque. E aí nós temos todo o ciclo de desenvolvimento interrompido. Então, o que é que essa vereadora está entendendo? Na concepção dela, que o Estado, a União, né, o governo federal, é o agressor. Não foi o que vocês entenderam? Eu acho que para 2 neurônios, né? Ela está falando, olha, eu não vejo o Estado como aliado, eu vejo ele como um agressor. Eu não vejo ele como um amigo, eu vejo ele como um inimigo. A sensação que ela está tendo é isso, entendeu? E isso é sério. Agora, ela é uma vereadora, aí vocês têm que dar valor para ela, entendeu? Criem comissões e vai lá, prestigia essa vereadora e fala, olha, vamos criar comissões para ver o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Se isso foi natural ou se foi a mão do homem. Porque você desconfia que o governo teria feito isso, porque você está, né, tá dizendo que você tem essa sensação no governo. E, por exemplo, as arrecadações, porque arrecadou muitos donativos. Essa coisa de internet, porque eu cobri enchente uma vez, aqui em São João del Rei. Eu já fiz muito documentário, já documentei uma enchente. Então, quando você vai documentar uma enchente numa cidade, você só mostra onde tem enchente, entendeu? A cidade inteira está aí funcionando, mas era aquela parte, Ribeirinha, aquela parte baixa, ali no Do Casa, aquela coisa toda, você vai só ali. Aí isso vai para a mídia, fala, pô, o São João del Rei está debaixo d'água, só vejo gente afogando lá e casa submersa, mas não, entendeu? Às vezes é 10% da cidade, é aquele bairro que está ali perto do rio, entendeu? Mas aí, como foi para o mundo e só mostrou a parte da enchente, né, isso comoveu o meio mundo. E aí, meio mundo se mobilizou. E foi muita coisa para o Rio Grande do Sul. E é claro que você não vai entregar tudo de uma vez.
né? Até porque as pessoas não têm onde colocar, porque elas não têm casa, não têm onde ficar. Essas doações vão ficar onde? Vão ficar armazenadas em algum lugar, e isso vai sendo dado aos pouquinhos até que as pessoas voltem para os seus lugares, né? Voltam a poder viver a sua vida normal. Então, isso que está, vou mostrando para vocês aqui, ó. Agora vai aparecer aqui um estoque aqui, ó, de armazenamento. Aqui é só uma parte do que tem. Colchão lá do outro lado tem muito. Tem muita fralda, muito lenço umedecido. Nada de cá, muito papel higiênico, tem muito leite. Aqui tudo fralda. Então, sim, o Rio Grande do Sul recebeu muita doação. O povo é muito solidário, porque o povo gaúcho é um povo muito bom, entendeu? É um povo muito querido, não só pelos brasileiros, entendeu? Mas por boa parte do mundo, né? Veio gente dos Estados Unidos, veio da Europa, veio, né? Israel mandou alguma coisa. As pessoas vão mandando, entendeu? Por quê? Porque elas são solidárias ao fato, né? As imagens que correram o mundo foram essas imagens que a gente viu, né? É claro que tem lugares lá que não foram atingidos. Mas, enfim, o que a sociedade tem que fazer? Tem que procurar câmaras de vereadores, criar comissões, entendeu? Voluntários, sociedade civil organizada, para acompanhar isso aí e fiscalizar para que isso chegue na mão dos necessitados, que isso seja distribuído de forma, né, justa, honesta, entendeu? E que isso não seja usado de forma eleitoral, porque é ano de eleição, entendeu? E olha como é que é complicado. Então, tem o Exército, tem a Polícia Federal, tem o Ministério Público, olhando, sim, mas a sociedade civil, se a sociedade entende que ela está sendo vítima, que o governo é o agressor, então ela tem que se organizar, ela tem que ficar esperta, tem que ficar vigiando, tem que dormir de olho aberto, entendeu? Porque essas barragens foram abertas e, pelo que a gente percebeu, o estouro da boiada aconteceu de madrugada. E aí todos os gatos são pardos, né? Quantas casas amanheceram, o cara estava lá e não conseguiu se salvar, né? Então tudo isso tem que ser investigado, tá certo? Agora vamos para a questão do arroz. O arroz, que era para ser prestigiado dos estados gaúchos, né? O governo pensou assim, olha, o Rio Grande do Sul é um estado que produz muito arroz, né? É o que abastece a maior parte do comércio brasileiro, né? O comércio interno são os gaúchos. Então vamos comprar arroz, porque os gaúchos vão ficar debilitados, vão ficar sem condições de fornecer arroz. Aí os gaúchos, pera lá, rapaz, foi só 80%, a gente tem arroz aqui, nunca faltou arroz e nunca vai faltar arroz, que a gente garante. Aí o governo, não, sei lá, a gente não quer que vocês garantam, nós vamos dificultar para vocês, porque a vereadora aí está vendo que o Estado não quer ajudar, né? Quer vocês comendo na mão, porque o eleitor gaúcho não quer mais votar na esquerda, e aí a turma fala, nós vamos botar coleira nos vocês, não é assim? Vamos entender agora o que um deputado federal do Rio Grande do Sul, que também é um cara que fala grosso, entendeu? O eu não consigo falar o nome dele, é Van Harten, sei lá. Vamos ver o que ele está falando. Pessoal, bom dia. Eu recebi essa informação mais cedo, quando eu pousava aqui na base aérea de Canoas, vindo de Brasília, de que a liminar que nós conseguimos ontem na Justiça Federal tinha sido revertida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E antes de eu conseguir fazer uma live para tratar desse assunto com vocês, o leilão já estava prestes a começar, já encerrou e 300 mil toneladas de 1 milhão de toneladas já foram leiloadas. Eu quero, antes só de entrar no tema que me traz aqui para falar com vocês, que é gravíssimo, gravíssimo, há um indício muito forte de ter ocorrido cartel na venda deste arroz Tia Janja. Talvez vai ser melhor apelidá-lo realmente de arroz Tio Ladrão, porque é um indício fortíssimo de cartelização desse produto
por meio das empresas, perdão, que adquiriram esse produto. Só antes disso, vamos para o tema inicial, né? Que é a liminar, que foi infelizmente derrubada no TRF4, tá? Ela foi pelo juiz, pelo desembargador, um minutinho só para eu pegar o nome dele aqui. Acho que está aqui. Pelo desembargador presidente Fernando Quadros da Silva. E nós já entramos inclusive com agravo para reverter essa decisão, até para suspender os efeitos do leilão já realizado. Para vocês só saberem quem é o desembargador presidente do TRF, ele foi nomeado por Lula em 2009 aqui para o TRF como desembargador. Foi assessor parlamentar na Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná, advogado, procurador do Estado do Paraná, procurador do Ministério Público do Trabalho. Teve cargos no governo, como eu disse, do Paraná na época dos governadores Richa e Requião, e foi instrutor no Supremo Tribunal Federal no gabinete do ministro Edson Fachin em 2019 e 2020. Voltando então aqui agora à questão que me faz realizar essa live com vocês. Há aqui uma possibilidade, e nós vamos pedir ao TCU e ao CAD que investigue seriamente, de ter ocorrido cartel, e um cartel gravíssimo, se é o que nós estamos entendendo. O que acontece no leilão, tá? O leilão tem um valor de preço de abertura de R$5 do quilo do arroz. Foram feitos 28 leilões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lotes não tiveram nenhum interessado. 11 dos 28. Os outros 17, sabe quantos compradores tiveram? Só 4. 4. Mas a coisa piora. Um único comprador, Wesley A. de Souza, dos que ofereceram lances, arrematou no leilão 147.303 toneladas. 147.303 toneladas, de um total de 263.370 toneladas que de fato acabaram sendo leiloados porque aqueles outros 11 lotes não tiveram interessado ou um deles foi cancelado. Ou seja, 56% de todos os lotes, de todo o valor, de toda a tonelagem do arroz que será importado, esse arroz Tia Janja, foi para um único arrematador, Wesley A. de Souza. Tá. Você viu que ele falou que o TR4 lá, né? Esse desembargador, eu acho que é isso que ele falou, que é indicado pelo PT, por isso que eu te falei, entendeu? Aparelhou o Estado. Não aceitou a liminar dele. Ele disse que vai recorrer no CAD, né? Que é o Conselho, sei lá o quê, né? Mas aí eu vou falar para vocês uma coisa. E aí, meu amigo, a coisa vai mais longe. Preste atenção. Vamos voltar aqui para esse vídeo aqui, ó. Voltar para esse vídeo aqui, ó. Agora eu vou prestigiar um deputado estadual. Olha que eu estou só prestigiando, né, o parlamento. É isso que vocês têm que fazer. Tem que dar força para o parlamento. Democracia é isso. Esse governo aí não quer democracia. Você sabe que ele é autoritário, né? Ele quer impor um regime autoritário. Mas nós queremos democracia. Eu quero democracia. Você quer democracia. E o parlamentar é a essência da democracia, porque ele é a representação do eleitor no voto. Então vamos escutar o que esse parlamentar, deputado estadual do estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá na Assembleia, eu acho que ele falou isso, né? Indícios fortes
e graves de irregularidades no leilão em si. As empresas que venceram. Zafira Trading Limitada, considerada microempresa, cujo capital social são de R$110 mil. Essa empresa, que tem conexões estranhas, essa empresa vendeu 73.827 toneladas, 369 milhões de reais. Essa aqui é uma coisa fora da curva. A empresa Wesley Alves de Souza Limitada, também conhecida como Queijo Minas, empresa situada em Macapá, no Amapá. Microempresa, capital social R$80 mil. Vendeu 736 milhões de reais em arroz. Objeto do contrato social da empresa: comércio atacado de hortifrutis granjeiros, comércio atacadista de carnes e produtos de pescados, um mini mercado no Macapá. Ice Fruit, indústria e comércio de alimentos, instalada no estado de São Paulo. Essa empresa que tem no seu contrato social a fabricação de conservas de frutas e a fabricação de sorvetes, vendeu para o governo federal 19.740 toneladas de arroz, 98 milhões de reais. Outra empresa que saiu vencedora deste leilão se chama ASR Locação de Máquinas e Veículos, situada no Distrito Federal. Seu contrato social, como função, vender itens de higiene pessoal, vestuário, transporte coletivo de passageiros, construção de edifícios, construção de rodovias, construção de ruas, praças e obras de terraplanagem, uma diversidade. Vendeu 22.500 toneladas, 112 milhões de reais. Esse leilão cheirava muito mal desde o início. Não tinha justificativa que parasse de pé fazer uma importação de 1 milhão de toneladas no momento onde não falta arroz. Um Estado que clama por receitas públicas ser prejudicado desse modo. Convido os deputados dessa casa a representar-nos junto ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal, para que passe um pente fino nesse leilão. Não é crível que um supermercado, ou melhor, que um mini mercado chamado Queijo Minas, em Macapá, consiga, com 80 mil reais de capital social, ser o maior vendedor neste leilão. Eu volto a dizer o que tenho dito em outros lugares: se de comissão essas empresas que vão fazer a trade, a busca do arroz de fora, trazer para o Brasil, fazer o serviço de atravessador, como popularmente é dito, ganharem 1% apenas, porque a gente sabe que não é 1% de comissão, mas se ganhasse 1% apenas, estariam ganhando uma mega-sena acumulada de 70 milhões. Este foi o primeiro leilão, que poderá chegar até 1 milhão de toneladas. Por apreço à justiça e à responsabilidade, eu volto a clamar aqui ao governo federal, ao ministro Pimenta, que é um gaúcho, que não pode aceitar isso como uma medida de apoio ao Rio Grande do Sul, ao ex-deputado dessa casa, Edgar Preto, que eu sempre tive uma boa relação e respeitosa, e sei que é um homem honesto. Eu faço esse apelo: cancelem este leilão e joguem no lixo essa ideia maluca e absurda, que tanto pode prejudicar o Rio Grande e o Brasil num momento como esse. E esse deputado, você viu ele falando, né? Que vai recorrer aonde? Ao Ministério Público. Entendeu? Aí nós vamos lá para a reunião de Londres. Quem que estava lá? O Van Halde, né, o federal, falou que vai recorrer no CAD. E esse aí, não, vamos recorrer no Ministério Público. O chefe do Ministério Público Federal, que é o Procurador-Geral da República, estava na reunião de Londres. E outra coisa, nós falamos do ministro de Minas e Energia, estava lá também, responsável, né, pelas barragens. Estava lá o ministro da Justiça, responsável, né, e o delegado da Polícia e o diretor-geral da Polícia Federal, responsável, né, pelo sistema prisional. Nós falamos isso no segundo vídeo, no 273, tá certo? O 272, nós falamos sobre o ministro da Minas e Energia, que estava nessa reunião lá em Londres, nesse fórum, entendeu? De ideias.
Depois nós falamos no 273 do ministro da Justiça, que estava lá no fórum também, de ideias. E agora nós estamos falando do ministro, do Procurador-Geral da República, que é onde esse pessoal quer recorrer. E outra coisa, tinha lá, acho que 2 ou 3 conselheiros do CAD. O que é CAD? Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Tem como missão zelar pela livre concorrência no mercado, sendo a entidade responsável no âmbito do Poder Executivo, não só por investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e disseminar a cultura livre concorrência. Ou seja, a turma estava lá para pensar no quê? Como vamos importar esse arroz? Aí, essa é a pulga atrás da orelha que eu estou te colocando. Entendeu? Se aquela reunião, aquele seminário, aquele fórum em Londres, nasceu para gerar esse caos no Rio Grande do Sul. E aí você pode atribuir ao quê? Ao sistemão que eles falam, né? É a turma da esquerda que não quer largar o osso. Por quê? Porque nós somos a favor da democracia, nós somos a favor de eleições, nós somos a favor do parlamento e queremos o quê? Que a voz do parlamento seja respeitada. Que aqueles representantes nossos sejam respeitados. Que o que ele falar é mais importante do que o Procurador-Geral da República, o Presidente da República, o ministro de qualquer Conselho Superior. Por quê? Porque é na casa do povo que a gente tem o poder. Essa é a essência da democracia. Tá certo? Então, se você leva essa cúpula toda para Londres para fazer um seminário, ou um fórum de debates secreto, e agora você tem essa catástrofe que veio logo depois, que aí tem aquela coisa de desviar o foco, né, do que o Elon Musk estava colocando em xeque esse poder judiciário, que estava, né, aquilo que eu te falei, depois que o Bolsonaro ganhou a primeira eleição, que a direita começou a capilarizar, eles fizeram tudo para tomar de novo, eles não querem largar o osso. Por quê? Porque o Estado ainda está, né, a esquerda ainda está capilarizada nessas instituições. E agora vem eleições municipais e eles estão vendo que eles estão, né, sentindo que a democracia pode chegar de fato e de direito na sua forma absoluta e não na sua forma relativa. Então essa é uma preocupação. Tanto que eu vou repetir aqui, porque isso faz parte do nexo, né, do nosso raciocínio, o que a direita, né, a imprensa da direita, a imprensa da esquerda e a imprensa do centro falou sobre esse fórum lá em Londres. Vamos ver. Bom, e de hoje até sexta-feira, Londres será palco do primeiro Fórum Jurídico de Ideias. O evento, que acontece em um hotel luxuoso, reunirá várias autoridades brasileiras, além da cúpula do Judiciário e de ministros do governo Lula. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, participarão de painéis sobre o aprimoramento do processo eleitoral, a segurança jurídica para atrair investimentos e os riscos e benefícios da inteligência artificial nas eleições brasileiras. Os ministros de Lula confirmados no evento são Ricardo Lewandowski, da Justiça, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Também estão confirmadas as participações do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e de representantes do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O evento não terá transmissão online nesse evento chamado Fórum Jurídico de Ideias. Por que tem que ir a Londres? E por que todos juntos? De novo, o Executivo, na figura do Advogado-Geral da União e o Ministro da Justiça, que foi transferido do Supremo Tribunal Federal para o Executivo, e ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre eles, um também que no passado foi transferido do Executivo para o Judiciário, Dias Toffoli. Olha, eu não tenho nem como me alongar, é um absurdo, isso tudo é um absurdo. Partiu Londres, Augusto Nunes, gostei desse termo.
Agora, eles vão fingindo que vão defender a democracia e falar de inteligência artificial. O que eles sabem? O que eles sabem? Que medida eles vão tomar? Um evento de brasileiros para brasileiros falar de português brasileiro em Londres. Fechado para quem paga a conta. Ali não tem plateia, não. Isso aí. Com o Partiu Londres, eu não tenho a menor dúvida disso. É uma excursão patética e vergonhosa. E, de fato, há uma anomalia nesse tipo de encontro. Nós temos lá 3 ministros do Supremo, há ministros do STJ também, 5, há ministros do governo Lula, lá 2 ministros do governo Lula, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, está lá. Né? Não convém a um ministro de Tribunal Superior participar de seminário no exterior, seminário secreto, esse mesmo, a imprensa foi proibida de entrar, né? A Folha estava lá, a Globo estava lá, a Record estava lá, não deixaram entrar. Depois o Alexandre de Moraes, na chegada, perguntou-se a ele, o senhor vai dar entrevista depois? E a resposta dele, nem a pau. Então, acho que esse tipo de seminário, Fabiola, é impróprio, é inadequado e é ruim até para os ministros que dele tomam parte, porque eles demoram a se dar conta de que são compromissos que não ornam com as suas atribuições, não contribuem para a melhoria da imagem do Supremo e, nesse caso específico desse seminário, não faz nem nexo. Jornalistas foram proibidos nessa quinta-feira de acompanhar o primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, evento que reúne autoridades do Judiciário, incluindo os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli do STF. Eles andam cada vez mais juntinhos, hein? Lá em Londres, segundo a Folha, profissionais de imprensa foram impedidos até de permanecer no mesmo andar do evento, no Hotel Península, cujas diárias custam cerca de R$6 mil, pelo menos. O material de divulgação diz que o fórum é uma, aspas, missão internacional perpetuando o espaço democrático e promovendo um diálogo construtivo em prol do avanço do Brasil. Fecho aspas. Mas, segundo o Grupo Voto, organizador do encontro, trata-se de um evento privado. Questionado pelo jornal sobre o veto à presença de jornalistas no evento, Gilmar respondeu: isso não nos foi informado. Eu não sabia, vou me informar. Quer dizer, só desconversou, né? Como é próprio. Perguntado se falaria com a imprensa após o fórum, Alexandre de Moraes disse, sabe o quê? Nem a pau. Falou, nem a pau. Em um tom entre o irônico e o bem-humorado, segundo a reportagem da Folha. Que deselegância, né? Sem elegância, nem transparência. Também foram convidados para participar dos debates os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o PGR, Paulo Gonet. Todos ali, juntinhos, essa turma do Sistemão. A turma do Sistemão. Palavra dele, não é minha não, tá certo? Então, o que eles foram fazer lá a portas fechadas? Então, se você não fala e não é transparente do que se trata, aí abre espaço para especulações, entendeu? E aí se coloca numa condição de suspeita, porque tudo que nós estamos trazendo, né, por exemplo, aquela vereadora trouxe um nexo. Olha, o governo está contra a gente, né? Ela entendeu que o governo federal está contra os gaúchos. O ministro, quer dizer, o deputado federal, Von Hatt, falou assim, olha, eles estão querendo importar arroz de uma forma... E até para fazer essa importação precisa de muito planejamento. Não tem arroz sobrando assim no mercado assim, não. Será que a Tailândia... É Tailândia, não sei, né? Um paísinho pequenininho, menor do que o Rio Grande do Sul. Entendeu? Vai ter arroz assim de estoque, pronta entrega. Entendeu? E aí, essa turminha aí que já formou esse espécie de consórcio para participar disso, só empresinha michuruca, entendeu? Quer dizer, nenhuma empresa gaúcha participou, que são os homens que fabricam arroz, que entendem de arroz. Então, isso tudo foi planejado, com antecedência. Eu não acredito
que esse povo já foi, de repente, assim, conectado, assim, já sabe. Ó, vem cá de última hora, vem cá. Não, não se faz isso assim, não. Arroz não... Arroz não brota. Não brota em árvore, não brota... É uma coisa difícil de fazer, de colher, não é simples assim, não. Entendeu? Não, nós vamos importar toneladas de arroz. Então, e agora nós vamos para o Paraná. Outro estado gaúcho que já começa a sofrer pressão e ataque ao parlamento da Assembleia Legislativa do Paraná. Quem? A esquerda. Olha só, é isso que eu falei, nós temos que reforçar a democracia, reforçar os nossos parlamentos, os nossos representantes, as nossas instituições. Por isso que a CCI existe. A Comissão Cidadã de Inquérito existe para quê? Para provocar essa ideia de organizar a sociedade civilmente, cidadania, participação, entendeu? De forma efetiva, valorizar os nossos representantes nos parlamentos, seja vereador, seja deputado, seja estadual, seja federal, seja senador. Por isso que eu quero que o Nicolas, entendeu? Mude o foco, pare de... Sabe, entra nesse discurso, não. Vai no que é importante. Você é um rapaz novo, tem futuro. Mas a gente espera que você consiga entender isso, tá certo? Para mim continuar votando em você. E o Paraná está sob ataque também, né? E eu não sei como, vamos explicar isso aí. Presta atenção. Pegou fogo no Ceará do Paraná. Olha só. Vamos ver se aparece aqui. Unfortunately, não, esse aqui é o fórum lá. Isso aqui while I was doing my research, é o que estava acontecendo. I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. Então é isso que a gente chama de preocupação. Vocês nem viram essas imagens, né? Foi bom não mostrar, passou só para mim aqui. Tá? Eu vou só dar uma colher de chá para vocês aqui, ó. Que foi essa fala da republicana lá, Salazar. But now has a totalitarian operator. Porque isso é que é o que está pegando, entendeu? Isso é que está pegando para a justiça brasileira, entendeu? Por quê? Porque o parlamento americano se deu conta que aqui tem, né, um sistema autoritário que o judiciário está se impondo de uma certa forma agressiva contra as instituições brasileiras, contra a Constituição, entendeu? Contra a normalidade, ultrapassando os limites do seu poder, entendeu? Então, essa imagem aí é que colocou esse pessoal em Londres, porque isso aconteceu dia 7 agora de maio, né? E a enchente aconteceu no dia 4 de maio. 4 de maio estourou a barragem, do dia 3 para o dia 4. Aí veio aquela inundação, e o assunto virou só enchente no Rio Grande do Sul. Abafou a questão de Londres, a questão do parlamento americano lá, que estava questionando essa ação autoritária do judiciário no Brasil. Por isso que a gente tem que fortalecer as instituições. E aí eu falo Assembleia, Câmara de Vereadores e Câmara de Deputados, entendeu? Agora vamos ao Paraná, que também está sob ameaça. Olha só, vamos entrar aqui com a imagem. Isso aí, ó, é o Ceará, né? Setor de abastecimento lá do Paraná, entendeu? E olha só, agora... Me dá a imagem da Assembleia Legislativa. Me dá a Assembleia Legislativa, por favor. Confusão agora. Quebra agora há pouco, hein? Quebra agora há pouco. É uma manifestação contra a privatização das escolas. Me dá essa imagem que eu estou vendo no preview aqui. Olha aí, ó a confusão. A polícia precisando agir, a polícia legislativa de choque.
precisando agir no local. Tudo isso acontecendo agora, não sabemos ainda se há feridos. Abre o áudio. Quem é que está lá? Quem é a repórter? Bárbara Rames, é isso? Ao vivo de Curitiba, boa tarde. Oi, uma boa tarde para você, todos que nos acompanham. Imagens fortes que chocam. Essa confusão foi há pouco, no começo, um pouco antes do começo da sessão da Assembleia Legislativa aqui no Paraná, a sessão que acabou nem começando por conta de toda essa confusão. A manifestação, ela se concentrava do lado de fora do prédio da nossa Assembleia Legislativa em Curitiba. Só que aí os manifestantes acabaram forçando o portão da Alep e entraram de frente contra um cordão da Polícia Militar que fazia a proteção aqui da casa. Foi correria para tudo que é lado, foi bomba de gás de efeito moral lançado pela polícia, a tropa de choque, como nós vimos, você falou, chegou, entrou em ação e a gente teve confronto não só do lado de fora, também aqui do lado de dentro da Assembleia Legislativa do Paraná. Esses manifestantes que entraram na casa acabaram confrontando também seguranças, tivemos janelas quebradas, muitos cacos pelo chão aqui da Casa de Leis do Paraná. Inclusive, tivemos a confirmação de 3 pessoas feridas nessa confusão toda, foram levadas para atendimento em hospitais, isso de acordo com o CIAT, mas temos também informações de seguranças que estão feridos, que se machucaram porque eles estavam segurando essas portas de vidro. No momento que esses manifestantes forçaram, elas acabaram quebrando e esses estilhaços atingiram esses seguranças, também esses manifestantes. Muitas pessoas, pessoas machucadas por conta de toda essa situação. No momento, a gente está dentro do cenário do plenário da Assembleia Legislativa. É um pouquinho mais tranquilo por aqui, os manifestantes eles estão nas galerias. Neste momento, o presidente da casa dá início à sessão remota, que diante de toda essa confusão, os deputados não se reuniram em plenário. Vai ser uma sessão remota, por aqui apenas deputados de oposição e contra esse projeto. E a gente escuta aí os manifestantes vaiando. A preocupação é grande, temos polícia do lado de fora do plenário, muitos seguranças aqui do lado de dentro e a tropa de choque já para cá. A gente está com problema na comunicação, eu volto já com você. Marcos Leandro, novas imagens estão chegando. São movimentos aí, com violência. Que abre o áudio, eu quero o áudio do local. Helicóptero também. Daqui a pouco vai estar sobrevoando o Paraná. A situação lá fora completamente fora do controle. É uma multidão, Marcos Leandro, uma multidão tentando Bate. tomar conta agora da Assembleia Legislativa do Paraná. Exatamente, Bate. Veja só, e os manifestantes invadindo o local, realmente muita gente, um mar de pessoas ali, uma tarefa inglória para os seguranças. E ainda gente do lado de fora e pessoas entrando. A gente vê ali no pé da imagem, vimos anteriormente, muita gente entrando, sem controle nenhum, até porque a dificuldade era grande, para fazer a contenção dessas pessoas. O número de seguranças muito menor do que o número de manifestantes a gente vê nas imagens, Bate. E teve sim choque, teve a pancadaria ali. Veja no pé da imagem, novamente. Conseguiram quebrar um vidro e todos os manifestantes passando por ali, por aquele ponto que a gente vê no pé da imagem, Bate. E dentro da Assembleia teve pancadaria, teve confronto entre seguranças e policiais militares contra esses manifestantes. E olha só as palavras de ordem, essa multidão enfurecida e agora a parte interna. Veja ali o trabalho realmente complicado para conter essas pessoas. Alguns usando até máscara contra gás lacrimogênio, outras máscaras ali mais simples mesmo. E olha só, sem controle algum, esses manifestantes se dirigindo ao que a gente vê aparentemente para a galeria. Mas teve gente que parece que conseguiu acesso ali por baixo também, onde ficam os parlamentares, os deputados estaduais. Muitas palavras de ordem. Esses manifestantes contra a privatização de parte do... Então, seria a hora de chamar o Alexandre de Moraes e mandar prender essa turma toda aí? Por atentado à democracia, ao Estado Democrático de Direito, porque está atacando a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
né? De forma violenta, de forma agressiva lá, bateu de frente com segurança, né? A polícia legislativa, machucou a polícia legislativa, quebraram um pedaço da janela lá, entraram, quer dizer, tentaram tomar à força a decisão do parlamento. Isso é um atentado à democracia. Se a democracia é o parlamento, se você vai para cima do parlamento, você está atacando a democracia. Então, nós brasileiros que somos realmente a favor do Estado Democrático de Direito, temos que dar valor agora para quem? Para as Assembleias Legislativas, para a Câmara de Vereadores e para o Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, entendeu? Porque ali é a essência do poder da democracia. E aí, vai cobrar do Alexandre de Moraes? Vai prender essa turma aí? Não, essa turma aí está bancada pelo governo federal, se for ver, né? Porque lá no Paraná, o governo não é de esquerda, né? São Paulo também não. Há pouco tempo, a Polícia Legislativa de São Paulo teve que botar para correr, né? Militantes que estavam lá dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo querendo tumultuar, não deixar a democracia prevalecer. Então, a esquerda não gosta de democracia. Quem gosta de democracia é o pessoal civilizado. Então, nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito estamos convocando vocês para se juntar a essa ideia. Isso é uma ideia. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais e Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que tardia, diz a nossa bandeira, tá certo? E você pode participar. Muita gente pergunta assim: é só em Minas Gerais e Rio Grande do Sul? Não, nós estamos no Brasil inteiro. É uma ideia. A CCI é uma ideia. Tem um pessoal lá no Rio Grande do Sul que está com a gente, mas assim, não está com a gente espontaneamente, assim, porque eles não sabem talvez da gente, mas a gente está usando muito material deles, porque eles fazem parte desse projeto, entendeu? De sociedade civil organizada. Chama Caçadores do Sul, né? Eles estão colhendo material nessas partes que foram danificadas, nos leitos dos rios, nas barragens, entendeu? É a sociedade civil se fazendo presente. Então, essa preocupação desse pessoal que está aí, esse projeto de poder que está aí há muito tempo se implantando, né, com as redes sociais, é por causa disso. É porque na rede social a gente consegue criar a sociedade civil organizada. Isso é que é importante. Porque o Brasil é uma grande potência, a maior potência do Hemisfério Sul. E isso está deixando, entendeu? Muita gente de olho nas nossas riquezas aqui. Entendeu? E nós não podemos perder o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado maravilhoso, riquíssimo. É maior do que muitas potências assim, territoriais. A população é maior do que muitas populações de países desse país. O Rio Grande do Sul é um país, é uma potência. E é um grande aliado nosso, é um parceiro da nossa federação. Não podemos deixar que aconteça isso com o Rio Grande do Sul. Por isso, prestigiem os vereadores de suas cidades, procure as câmaras de vereadores, façam uma comissão, participam, ajude a organizar a sociedade para restabelecer a normalidade, entendeu? E cobrem investigação sobre o que a gente está trazendo aqui. Esse assunto é muito relevante, tá certo? Então, vamos sim cuidar desse país, desse coração brasileiro, que nós somos todos brasileiros. E aí fica o meu abraço, né? Tá aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Já quero agradecer àqueles que estão contribuindo, tá certo? E gratidão eterna, porque vocês sabem que é um caminho de construir a cidadania, né? O Brasil está precisando de quê? De serenidade, sensatez, coerência, entendeu? Prudência, né? Muita calma nessa hora. Correu muito aí na rede social uma imagem, né, de uma senhora pegando produtos assim, que estava no meio da enchente, descartado, falando que, olha aqui o governo federal, né, jogando fora as doações, sabe? Aquilo nem é doação, aquilo é lixo mesmo. Mas tem muita coisa boa no lixo ali, né? Porque tem produtos que estão plastificados, tem caixa de leite fechada, né? Então, o lixo do Rio Grande do Sul é muito rico. Vocês vão achar ali pedras preciosas, vocês vão achar ali joias, vocês vão achar ali dinheiro, entendeu?
Por quê? Porque as casas foram levadas não deu tempo do povo só salvar. Então muita coisa foi levada pela enchente, saiu das casas assim, ó, a enchente, entendeu? A tromba d'água veio e arrastou tudo que estava por dentro. Então muita coisa boa de pessoas, entendeu? Estão nesses lixos. As lojas lá do centro de Porto Alegre, de outras cidades, né, que perderam os móveis, ali tem coisa ali que aproveita. O lixo é muito rico. E é um lixo problemático, porque está misturado com bactéria, misturado com outras coisas, né? Então, é um problema humanitário muito grave que deixaram o Rio Grande do Sul. E aí, isso aí, teve dedo humano ou foi questão da natureza? Aí sim, a sociedade tem que investigar. Nós somos muitos, nós somos mais quando somos juntos e andamos na mesma direção. Conto com vocês, continue colaborando se você pode colaborar com doação, continue doando. Se você pode colaborar com conteúdo, está aí o nosso WhatsApp. Ó. João, estou participando com você aí. Vou mandar para vocês aí alguma coisa que eu estou achando. Se vocês quiserem participar, organizem socialmente, façam comissões cidadãs nos bairros, entendeu? E fiscalize todo esse processo, participe disso, valorize seu representante na Câmara de Deputados, senadores, vereadores, entendeu? Federais, estaduais. Vão atrás deles, fortaleçam as assembleias, participação coletiva, todo mundo junto. O Brasil é um só. Vamos junto? Então tá bom. Compartilhe, comente e curte, né? Esses 3 Cs aí que é importante. Um abraço. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abrace todas as famílias brasileiras, sem exceção, da direita, da esquerda, do centro, do chão, do mar, do sol, do fundo, de qualquer lugar. O Brasil é um só, gente. Entendeu? Essa coisa de botar brasileiro contra brasileiro não dá certo. Agora a gente precisa o quê? Unir forças. Por isso que eu falo pro Nicolas e pro Janone, 2 mineiros, gente. Não me envergonhem, não. Entendeu? Para com essa briguinha boba, brigar por causa de rachadinha. Vocês vão discutir isso aí numa outra hora. Vamos cuidar do que é essencial, que é salvar o nosso país. Entendeu? Nada de ficar brigando. Brasileiro contra brasileiro não é legal. Tá certo? Vamos construir essa nação, esse povo lindo, maravilhoso, que soube abrigar povos de várias nações. Aqui tem árabe, tem muçulmano, tem palestino, tem judeu, tem hindu, tem americano, tem anglicano, tem africano, nossos grandes amigos que vieram da África, né, que fizeram essa sociedade misturada, maravilhosa que nós somos. Nós somos um povo que adapta fácil, então por isso que nós vamos sobreviver. Nós somos igual vira-lata. Vira-lata é um povo que não adoece, é uma raça que não adoece, é uma raça resistente. Então nós misturamos tanto que viramos um povo vira-lata, mas um povo resistente. E nós vamos fazer esse país virar uma potência, se Deus quiser. Um abraço. Vira-lata no bom sentido, viu, gente? No fato que a gente é resistente, certo? Que a gente é miscigenado, que a gente é uma mistura de tudo e que vamos aproveitar o que tem de bom de cada raça, de cada grupo e fazer esse povo maravilhoso, feliz que a gente sempre foi. Um abraço.